Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar na liturgia da quinta-feira da quarta semana do tempo da Quaresma. A liturgia nos ensinará nesse tempo da Quaresma que muitas vezes dá a impressão que Deus não está mais conosco, Deus nos abandonou. E aí corremos o risco, diante de não sentir a ação de Deus em nossas vidas, nós procurarmos um Deus alternativo. Mas, ao contrário do que pensamos, Deus nunca nos abandona. Muito pelo contrário, Ele está preparando para nós uma graça muito grande. Assim aconteceu com o povo de Israel. Moisés subiu ao monte e ali estava ouvindo Deus, e Deus daria para o povo essa grande graça que era os mandamentos, as tábuas, contendo os 10 mandamentos. No entanto, pela demora de Moisés no monte, o povo começou a construir um Deus alternativo, um bezerro de ouro. Quando Moisés desce com as tábuas dos mandamentos, ele vê que o povo já havia construído com o ouro um Deus alternativo. Diante da situação, Moisés fica indignado, como também o próprio Deus, porque em tão pouco o povo voltou o coração para a idolatria. E Deus até pensa em destruir aquele povo de coração duro. No entanto, Moisés intercede pelo povo, dizendo que os egípcios iriam dizer que Deus, com segunda intenção, havia tirado o povo da escravidão para matá-lo no deserto. Diante dessa situação, na intercessão de Moisés, ele faz com que Deus relembre a sua promessa a Abraão, a Isaac e Jacó, e que tenha compaixão daquele povo, e que de fato a intercessão de Moisés fez com que Deus tivesse compaixão e desse mais uma oportunidade para aquele povo pudesse ser fiel a Deus. Assim somos nós. Temos tido de Deus sempre oportunidades para recomeçar e voltarmos os nossos corações para o único Deus, o Deus verdadeiro, aquele que pode nos salvar. Mesmo porque nesta bondade de Deus, ele envia o seu Filho, embora ele vindo ao mundo, os homens ainda não acreditaram. Então, no evangelho de hoje, esse embate entre os fariseus e Jesus nos deixa claro que Jesus, ele veio para mostrar para a humanidade que Deus nunca nos abandonou. Aí Jesus, ele, para poder explicar aos fariseus de coração duro, Jesus mostra que o que ele realiza é tudo testemunho que se dá dele, de testemunhas que não pode ser algo de dúvida. Primeiro ele vai dizer que João Batista deu testemunho dele. Depois ele vai dizer que o próprio Pai dá testemunho dele. Depois ele vai falar que as suas obras dão testemunho dele. E por fim, ele vai dizer que a palavra, a escritura dá testemunho dele. E de fato é assim.
João Batista anunciou que Jesus era o Cordeiro de Deus, que Jesus era a luz do mundo. O Pai testemunhou Jesus: este é o meu Filho amado, escutai-o sempre. As obras de Jesus, pelas suas próprias realidades, testemunham Jesus quando cura um cego, quando multiplica o pão, quando dá vida a Lázaro, ao filho da viúva de Naim, quando ele perdoa os pecadores, a pecadora pega em flagrante adultério, a Zaqueu. A Escritura dá testemunho de Jesus. Todos os profetas deram testemunho de Jesus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, olhemos para o Cristo em sua obra de salvação e experimentemos no tempo da Quaresma a alegria da conversão do nosso coração à santíssima vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.